Então, vou iniciar. Boa tarde a todos. O mais importante, eu gostaria de agradecer o convite, né, agradecer ao Ramon, o convite feito. Também gostaria de agradecer de verdade, né, aos meus alunos que estão aqui presentes, que vieram me prestigiar, vieram assistir minha apresentação. Muito obrigado a todos, vocês são os amores. Vocês sabem, né, que eu amo muito vocês. Eu tentei organizar um material, né, que venha de acordo com o tema, pela manhã, falando relacionado à brincadeira, ludicidade com as crianças, né, com a participação dos alunos pela manhã. E eu fiz essa organização, até porque o desenho, né, a imagem usada para o material, eu gostaria que mostrasse também o que tem a ver com a minha opinião, que o aluno precisa estar feliz dentro da escola. A escola é um lugar de felicidade. A escola não pode ser um lugar de sofrimento, entende? Então, por isso que eu escolhi essa imagem no momento que estava organizando o meu material, que mostra as crianças, que tem a ver, que estavam brincando e que vem de acordo com o tema abordado pela manhã. A proposta agora é uma conversa mais informal, uma conversa bem simples, que eu gostaria de falar um pouco sobre a minha história, a minha experiência profissional, fora do INES, e também a experiência assim que eu entrei no INES. Quais foram minhas dificuldades? Assim, foram muitas dificuldades, meus alunos sabem. Tem um aluno que eu encontrei agora, que está sentado ali, a Débora, ela está lá atrás. Ela é ótima e ela sempre me respeitou, né, minha dificuldade, ela me testemunha da dificuldade que eu tinha aqui. Ela é a prova viva do que eu passei aqui no INES, porque antes eu não sabia língua de sinais, não tinha noção nenhuma de Libras, porque eu não sabia como comunicar com surdo, nunca tinha pesquisado nada relacionado ao surdo, não sabia me comunicar, achava que era impossível por eu não saber nada. Pode passar, por favor? Mostrando essa foto aqui, essa primeira imagem, foi em 2012. Foi assim que eu entrei no INES. Foi um contrato temporário com professora, e depois, em 2014, foi quando eu fiz o concurso. Eu prestei o concurso e fui aprovada, e agora sou funcionária efetiva da casa. Essa primeira foto mostra um período bem difícil da minha vida, porque foi um período que eu não sabia ainda a língua de sinais, e eu precisava sempre ficar dependendo de intérprete. Eu tinha que chamar a intérprete comigo em sala de aula o tempo todo, isso era bem complicado. Já nessa segunda imagem, foi o ano passado, 2017, eu fui madrinha da formatura da turma do 3º ano. E assim, minha vida já mudou, porque nesse período eu já sabia um pouco de língua de sinais, eu já tinha mais experiência, né? Isso mostra 2 períodos bem diferentes. Então, eu coloquei essas 2 fotos para demonstrar esses 2 períodos na minha vida. Isso é apenas um resumo, tá? Que agora eu vou fazer, que eu vou explicar para vocês, que relata a minha dificuldade. Eu vou contar aqui para vocês, está aqui enumerado. O primeiro foi no período antes de 2012, foi quando eu trabalhava focado na educação de ouvintes. Antes de 2012, eu nunca tinha tido contato com alunos surdos. E em segundo ponto, eu ainda não tinha nenhum tipo de formação, nunca tinha tido formação no meu período de graduação que seja relacionado à surdez ou educação de surdos. Então, foi muito difícil, porque quando eu me formei na graduação, eu não tive nenhum conhecimento relacionado ao surdo. E a sociedade, de uma forma geral, pensa que o surdo é deficiente, tem problemas de saúde. E eu, né, naquele período antes de 2012, eu pensava igual ao restante da sociedade. E depois que eu entrei no INES, os alunos começaram a me ensinar uma forma totalmente diferente de ver o surdo. E quando eu comecei a olhar os alunos, eu percebi essa diferença, que não tinha nada a ver com o que eu pensava antes. Eu também usava estratégias dentro de sala de aula, que foi a estratégia que eu aprendi na faculdade.
E também estratégia que eu aprendi no período que eu era aluna, que eu estava sentado assistindo o professor me dar aula, e nisso eu fui absorvendo aquela estratégia que ele usava, mas era estratégia voltada a alunos ouvintes. E assim que eu entrei aqui no INES, eu ensinava usando essas mesmas estratégias, as estratégias usadas para alunos ouvintes. Mas o que eu fazia? Eu adaptava os materiais que eu tinha, materiais de ouvinte, e as pessoas falam, o surdo é uma pessoa visual. E eu pensava que o quê? Essa adaptação de material era só colocar uma imagem. Aí você pensa, tudo certo, né? Não, não é assim que funciona, é impossível colocar só uma imagem e está tudo resolvido. Fica ruim. Os alunos não aprendiam nada. E também, na hora que eu ia ensinar, o objetivo do ensino de português era como primeira língua. E também não é assim. Também não adiantava essa metodologia. Então, os alunos ficavam prejudicados. Pode passar, por favor. Depois foi quando eu descobri, e foi quando eu comecei a aprender e me aprofundar cada vez mais na língua de sinais. Eu fiz curso, eu comecei a me interagir mais com os alunos, comecei a ter amizade com os professores surdos e também com os intérpretes que, nossa, me ajudaram muito, sempre me ajudaram. E foi que eu comecei a aprender, aos poucos, a língua de sinais. E aí foi quando eu consegui, pode passar? Foi quando eu consegui perceber algumas coisas, como por exemplo, dentro de sala de aula não dava para ensinar português igual eu ensinava os ouvintes. São metodologias diferentes, estratégias diferentes. A gente tem que usar a estratégia para ensino de português como segunda língua. E também eu comecei a aprender, mais importante de tudo, a língua de sinais, que é a língua do surdo, onde ele se expressa, onde ele mostra sua identidade. Antes eu não falei, mas eu vou falar agora, que eu fiz um mestrado e doutorado em linguística, em língua africana, literatura africana. O que acontece lá é que assim que eu comecei a aprender o básico, né, fui fazer a leitura dos textos, e o tema era sobre identidade das minorias, e também minorias linguísticas. Literatura de minoria. Todos esses temas que eu fui estudando no mestrado e no doutorado me ajudaram muito. Me ajudaram a entender também em relação à língua de sinais, à identidade do surdo. Isso me ajudou muito a melhorar a minha vida aqui dentro. Desculpa, volta, por favor. E também o que aconteceu é que eu sempre, quando ia dar um tema, ensinar um tema, era um tema que não tinha nada a ver com a realidade do surdo, com a vivência do surdo. Então, eu precisei começar a ter contato com o surdo, a aprender mais com os alunos, a aprender com as outras pessoas surdas, o que era de interesse deles. E aí foi quando eu comecei a desenvolver e a melhorar o meu ensino. Eu vou mostrar rapidamente. Esse é um material novo, ainda não está acabado, não está pronto. As aulas continuam com essa temática. E temos algumas atividades que também ainda não terminaram, ainda tem alguns alunos que vão responder ainda. É só para mostrar rapidamente como é o meu trabalho em sala de aula, tá certo? É aula de literatura, numa turma do 9º ano. E o conteúdo que eu preciso ensinar é poesia. Antes, em 2012, eu precisava ensinar poesia. O que eu fazia? Eu distribuía papéis com poemas e pedia para que os alunos lessem. Aí as palavras que eles não conheciam, né? Por exemplo, vou fazer qual era a estratégia que eu usava. O que o aluno fazia? Eles marcavam essas palavras que ele não conhecia, e eram muitas palavras que eles não tinham conhecimento. Claro, né? Eu precisava de antes ter feito um trabalho com um tipo de texto que estivesse de acordo com a língua do surdo. Mas então, aproveitando essa poesia, foi quando eu conheci o professor de História, Luana, e também a Júlia. E ela me mostrava essa poesia. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com ela dentro de sala de aula. Também é importante ressaltar que essa turma do 9º ano tinha um aluno que sempre estava sofrendo caso de bullying, por causa,
por causa de sua cor, por ela ser negra. Então, aproveitei essa poesia e apresentei em sala de aula. Pode clicar, por favor. É rapidinho, 2 minutinhos. Alguns já até podem conhecer. Tá bom? Pode pausar, por favor? Legal, não é? Então, algumas pessoas já conhecem. E aqui estão numerados alguns objetivos da aula. O primeiro objetivo é o mais importante, que é estimular os alunos a ter autonomia e independência. Porque ele tem que se perceber enquanto protagonista no processo de educação. O aluno, ele é o protagonista. Ele é a pessoa, ele é o personagem importante nesse processo. O aluno, ele tem que ser valorizado. O segundo é discutir o tema, porque é importante nessa turma especificamente pelo caso de bullying que houve. E também trabalhar a questão da identidade surda, que também está abordada na poesia. O terceiro ponto diz a respeito de estimular o aluno a se perceber as suas características étnicas, culturais, porque foi quando eu notei que os alunos ficavam provocando e fazendo bullying com a outra aluna, mas praticamente todos os alunos também eram negros. Eu fiquei pensando, isso é muito estranho, porque eles ficam provocando e ficam fazendo bullying com a outra menina por ser negra, mas eles não se percebem enquanto negros. E foi uma coisa que eu estranhei e comecei a trabalhar em sala de aula. O quarto foi o mais complexo para mim, enquanto professor ouvinte, que era trabalhar com os alunos as suas características visoespaciais da língua de sinais, Libras. Foi mais difícil para mim porque eu, enquanto ouvinte, trabalhando poesia surda, e isso era a expressão de uma pessoa surda. E eu, enquanto ouvinte, não conseguia notar algumas coisas. Dentro de sala de aula, os alunos percebiam coisas que eu mesmo não percebia. Pode passar, por favor. A minha primeira estratégia, eu não passei não entreguei nenhum tipo de papel para os alunos, eu apresentei o vídeo da poesia, isso aqui foi um roteiro que eu usei, foi para mim mesmo, foi só para me nortear. Eu fiz um círculo com os alunos, todos sentados, e debatemos qual a opinião dos alunos, trabalhamos a opinião de cada um deles, foi um bate-papo, foi algo bem simples. E foi quando eu comecei a perguntar, qual é o tema abordado? O que vocês perceberam na poesia? Vocês acham que esse tema é importante? E eu perguntava a opinião deles e também falava da minha. Tem alguns alunos que falavam, esse tema não é importante não, é nada a ver. Teve 1 ou 2 alunos que me responderam isso. E eu perguntei, alguns alunos falaram, eu sou branca. Eu falei, não, tudo bem, então vocês podem falar à vontade, pode dar a opinião de vocês.
E foi quando eu comecei a perguntar qual era o sentido da poesia. O que vocês sentiram ao ver a poesia? Vocês ficaram emocionados? Como é que foi? Quais foram as sensações? E a última estratégia que eu usei foi que eu entreguei espelho para os alunos e pedi para que eles refletissem, notassem suas características. E também falar a respeito da família e qual é a característica dos seus familiares. Foi então quando que eles começaram a se notar. Aí falou, é verdade, eu tenho o cabelo crespo, sim, eu tenho os lábios já com traços de negroides. Foi quando eles começaram a se perceber e se notar as características enquanto negros. Pode passar, por favor. Bom, a minha segunda estratégia foi mais difícil e não acabou, ela ainda continua usando ela. Foi um trabalho junto com os alunos em pesquisa da estrutura da poesia. Então, eu selecionei 4 elementos. O primeiro é a rima. Esse é bem difícil, mas, assim, a minha opinião, eu achei bem complexo. O segundo, classificadores. Terceiro, expressões faciais. E quarto, ritmo. Pode passar. Eu não distribuí esse material para os alunos, só estou apresentando agora para vocês. E era para explicar o conceito sobre rima. Fazendo uma comparação da língua portuguesa, do uso da rima, e do uso da rima em língua de sinais. É claro, antes eu fiz um estudo, eu fiz uma pesquisa em casa, e encontrei alguns artigos de alguns autores da UFSC. E um desses artigos falavam que a maioria das pessoas que usavam rima pensava que a rima era apenas repetição de configuração de mãos. Mas essa pessoa está pesquisando um outro tipo de rima também. Então, o primeiro fala da repetição de configuração de mãos, o segundo, repetição de lugar, e o terceiro, repetição de movimentos. Eu não consegui ter percepção de todos, mas os alunos conseguiram. É claro, né? Eu não consegui, mas foi mostrar só 2 pequenos exemplos, até mesmo por questão de tempo. Pode passar? Pode dar play, por favor. Isso. Os alunos falaram que, quando eles ficaram vendo, eles notaram esse sinal. Aí eles falaram que era repetição de configuração de mãos. Aí depois eu fui conversar com os intérpretes, outros profissionais, e eles falaram que sim, realmente, isso era repetição de configuração de mão. É um exemplo de rima. Pode passar. É repetição de movimento. Por favor, a luz. Vocês percebem esse movimento que ele fala a respeito de Ogum? E ele faz um sinal, ele continua o movimento, se junta a um sinal. Isso é repetição de movimento. Os alunos perceberam rapidamente. Eu mesma não consegui. Próximo, por favor. Esse não dá para ver muito bem. É porque fica escuro naquela parte. Os alunos, né, perceberam, e eu coloquei ali um português mais formal, mas foram a percepção dos próprios alunos. A respeito da arma. Ele não usa o sinal de polícia no poema, na poesia, mas ele faz esse sinal. E ele não faz assim uma arma simples. Ele usa os braços alongados, mostrando como se fosse uma arma grande, que isso representa violência, uma violência bem forte que é feita pela polícia.
A arma também não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo, mostrando a opressão que exerce sobre as pessoas. Pode passar? Esse eu acho mais simples, porque eu não consegui perceber. Os alunos afirmaram que ele tinha os classificadores, e ele fala a respeito da cabeça elevada. Porque dentro da poesia tinha 2 momentos. O primeiro, falando a respeito da arma, né, e mostrava as pessoas com medo, não conseguindo se comunicar. E no segundo momento, apresenta ele afirmando o seu valor identitário, com a sua cabeça elevada, mostrando o orgulho, que já tinha ali um orgulho em ser surdo. Surdo e também negro. Expressões faciais. Eu só escolhi um exemplo que os alunos perceberam, notaram ali. Na verdade, eles notaram vários exemplos, mas seria impossível por questão de tempo mostrar todos. Nesse primeiro momento da poesia, mostra uma pessoa com uma expressão de quem não estava conseguindo se comunicar, não estava entendendo por que estava sendo abordado, por que a polícia parou ele, e ele estava muito confuso, demonstrando isso através da expressão facial. E o segundo, a expressão ali, fala a respeito da polícia, né? Essa expressão mais carregada, mostrando raiva. Pode passar, por favor? Falando a respeito agora do ritmo. Esse, para mim, é o mais interessante. E o outro também, o primeiro. Eu editei por questões de tempo, né? Deixei o vídeo bem pequeno, e os alunos falaram que o primeiro, eles conseguem perceber o ritmo através do movimento da cabeça. Parece meio ritmado, uma dança, como se fosse rap. E foi o que eles me falaram, né? Que parecia com rap. E o segundo fala através de uma dança corporal, em cima do palco. É realmente uma dança de verdade. O aluno falou que era uma dança, que estava se expressando ali através do corpo, no ritmo. E eu falei com ele que o Edinho, que é o autor da poesia, ele está fazendo uma parceria com um rapper. E eu falei, realmente, e tem uma musicalidade ali na sua apresentação. E também é importante mostrar ali a questão do rap, porque é uma minoria também. Esse é bem rapidinho. O meu amigo está ali, o Luiz Carlos, perdão. Esse não foi eu que fiz, eu vou começar a aplicar semana que vem essa atividade com os alunos. A respeito dos elementos da língua de sinais e os sentidos metafóricos. Eu pedi para o Luiz Carlos fazer um vídeo, né, falando a respeito das metáforas em Libras. Porque não adianta muito eu mostrar a metáfora na língua portuguesa e comparar com a língua de sinais, porque a língua de sinais já tem uma metáfora, então não adianta ficar comparando as duas línguas, nem precisa. Então, assim, ainda não comecei a usar essa atividade, vai ser a partir de semana que vem. É bem rapidinho. É rápido? Não sei, peraí. Dá para ver muito bem a legenda, né?
luz, por favor. Parabéns, Luiz, foi um excelente vídeo. Eu ainda não apliquei essa atividade, vou iniciar a partir da semana que vem, e depois eu falo se foi bom ou se foi ruim, tá? Pode passar. Essa estratégia eu estou com um pouco de vergonha de mostrar para vocês, porque foi um vídeo que eu mesma fiz. Porque nessa turma, nem todos os alunos têm internet, todos os alunos têm internet, perdão, e eu consegui organizar um material onde eu me filmei e coloquei no Drive. Porque os alunos poderiam usar para estudar em casa. Eu fiz um roteiro, um conteúdo, e eu estudei também com alguns intérpretes e com alguns professores de Libras. Eu gravei no estúdio, no 3º andar. E depois um professor, ele revisou comigo todo o vídeo. E já está disponível para os alunos poderem compartilhar. E eu escolhi 2 exemplos só para mostrar. Não tem assim, nada muito explicativo, está bem resumido, está bem sucinto. É até mesmo por questão de tempo, tá bom? Pode passar, por favor. Eu estou com muita vergonha, gente. Quero me esconder. Obrigada. Ai, que vergonha. Obrigado, de verdade. Porque é um trabalho bem árduo, eu não estou acostumado a fazer. Vocês podem ver, por exemplo, que não tem muita técnica. Eu não sei muito como me portar para filmar, questões técnicas também, iluminação, enquadramento. O professor falou, não, está muito baixo, está sinalizando muito aqui próximo, tem que levantar um pouco mais, ficar um pouco mais alta. E, aos poucos, a gente vai melhorando, né? Pode passar. É bem rapidinho falar a respeito das avaliações. Na verdade, não é uma prova. É como se fosse um exercício, uma atividade. São 2 perguntas que eu faço para os alunos e eles ainda não me deram. Eu falei que eles poderiam filmar, fazer em língua de sinais, ou se preferir pode fazer em português, porque na turma tem um aluno que é oralizado e não tem muito domínio da língua de sinais. Então, deixei ele bem à vontade para que fizesse como se sentisse mais confortável. Não teria problema em fazer em português. Pode passar. É esse daí mesmo. Pode voltar. Não pode fazer com essa manga curta, né? Eu descobri agora. Lembra que eu tinha feito atividade com espelho com os alunos? Então, eu pedi para que eles fizessem um perfil com as características dos seus familiares e do próprio aluno. Poderia gravar fazendo em língua de sinais ou fazer em língua portuguesa. Não teria problema, o aluno mesmo queria escolher. Pode passar? Eu vou contextualizar essa pergunta, porque na poesia fazia referência a diversos autores famosos. Temos Dandara, Conceição, Evaristo. Temos também Martin Luther King e vários outros. Os alunos não conheciam todos. Então, o que eu fiz? Eu voltei lá no estúdio, fiz um outro vídeo explicando a vida de cada autor e pedi para que eles fizessem o perfil deles, de cada um desses autores. É a minha avaliação, a avaliação que eu uso, ainda não me entregaram, né? Então, estou apresentando para vocês a avaliação agora.
isso daí é só... Não sei teoria. Então, foi materiais usados por materiais visuais. Pode passar, por favor? Se quiser mandar e-mail, fiquem à vontade. Passando a opinião de vocês. Muito obrigada.